bem-vindos a mais um semanário informativo. Essa semana em que se ficou a conhecer os resultados do sorteio da Taça Portugal, Placar e Feminina. Continue a ver para conhecer todas as novidades do voleibol português. Os destaques dessa semana vão para o cruzamento das meias finais da Taça Portugal Placar e Feminina e para o jogo entre o Vila Condense e Vitória. Destaque ainda para o início da pré-época da dupla João Pedrosa e Hugo Campos. A Vôlei TV levou até si o encontro entre o Vila Condense e Vitória, do qual as vitorianas saíram vencedoras, num jogo renhido e decidido na negra. Grécia Lopes foi eleita a melhor em campo. No passado domingo, chegou-se a penúltima jornada da Série A da Liga Lidl. O pavilhão de desportos de Vila do Conde colocou frente a frente o Ginásio Clube Vilacondense e o Vitória Sport Clube. Um confronto que veio a ser decidido na negra por 8-15 a favor do Vitória. O Vilacondense abriu o marcador e conseguiu destacar-se por 3 pontos, mas logo a equipa de Guimarães igualou a partida aos 4 pontos. Todavia, as anfitriãs conseguiram recuperar a vantagem ao ver o marcador congelar nos 4 pontos, enquanto da equipa adversária se aumentava, Hélder Andrade pediu o primeiro time-out da partida. Porém, a equipa da casa deixou bem claro que as etiquetas ficaram em banco e continuou a escalar a pontuação. Após substituições em efeito, o treinador das visitantes pediu tempo. Ao não obter a resposta desejada, voltou a fazer substituições e as conquistadoras conseguiram aproximar-se ligeiramente. Aos 20-17, João Pedro Vieira pediu o time-out, mas não conseguiu impedir o que mais temia, e o placar marcou os 21-20. A equipa de Vila do Conde não deixou-se ir abaixo e apoderou-se mais uma vez da vantagem de 4 pontos, fechando o parcial aos 25-21. O início do segundo set foi bastante renhido. Depois de ambos os lados do marcador estarem nos 5 pontos, a equipa da Cidade Verde dominou o set. O treinador da casa tentou reanimar a sua equipa ao pedir 2 time-outs e ao fazer alterações da equipa em campo, mas o seu esforço foi em vão e a equipa liderada por Hélder Andrade apoderou-se de uma invejável diferença de 10 pontos. O seu sossego foi embora quando viu a equipa rival aproximar-se e a marcar 3 pontos seguidos. Depois de falar com o seu plantel, as conquistadoras fizeram jus ao seu nome e reconquistaram o marcador. Um ponto direto servido pela Maria Giorgi, a melhor pontuadora do segundo set, deu a vitória do parcial à sua equipa por 25-15. As vilacondenses entraram no terceiro parcial a mostrar que não iriam facilitar. Mesmo com as rivais a aproximar-se, conseguiram sempre superiorizar-se no marcador e alcançaram uma vantagem de 10 pontos. Após o Vitória ter coletado 3 pontos consecutivos e não querendo que o set se prolongasse por muito mais tempo, João Pedro Vieira pediu time-out aos 22-15. Um bloco da camisola 17 das vilacondenses, Marlene Pereira, que foi a melhor concretizadora do parcial, e 2 bolas fora de Sachi Kiredia e Manuel Silva deram os 3 pontos que faltavam à equipa da casa para fechar o set por 25-17. O quarto set foi o mais disputado da partida. Depois de diversos empates, a equipa de Guimarães alcançou uma ligeira vantagem e aos 10-13, o treinador da equipa de Vila do Conde pediu para falar com o seu plantel. Apesar de terem aproximado várias vezes das conquistadoras, nunca conseguiram dominar. Aos 23-20, João Pedro Vieira voltou a reunir-se com a equipa com o objetivo de reverter o final que se avizinhava, mas as previsões concretizaram-se com o bloco da segunda melhor pontuadora do parcial, Ana Nunes. Com o placar a marcar os 21-25, ambas as equipas ficaram empatadas, levando o penúltimo encontro da Série A da Liga Lidl à negra. O apito para o começo do quinto e último set fez chover e a ansiedade estava à flor dos dedos. As vitorianas começaram por mostrar que iriam fazer de tudo para conquistar mais uma jornada e superiorizaram-se por 4 pontos das anfitriãs. Ao ver as vilacondenses a aproximar-se, Hélder Andrade pediu tempo aos 7-9. Após 2 pontos por parte da equipa de Guimarães, foi a vez de João Pedro Vieira pedir para reunir com o seu plantel, mas sem efeito, e o Vitória marcou consecutivamente os 5 pontos que faltava até à vitória. O
parcial, encerrou aos 15-8 com Grécia Lopes a destacar-se como melhor concretizadora do set e da partida. João Pedro Vieira, treinador do Vilacondense, culpou a falta de consistência para o resultado obtido e como se irão preparar para os próximos jogos. O nosso objetivo neste momento é preparar-nos da melhor forma possível nesta meia-final para conseguirmos o acesso à final. Portanto, sabemos que é um jogo contra um adversário muito forte, mas nós temos as nossas armas também, vamos tentar potenciar ao máximo aquilo que é a nossa capacidade e vamos para esse jogo com a vontade e com a ambição de disputar o lugar da final. Temos a Taça de Portugal, temos a Final Four da Taça, por isso temos a meia-final para depois também preparar na semana seguinte. Neste momento temos o Sporting, tentarmos melhorar algumas situações do nosso jogo, algumas questões a nível da construção, algumas relações ali, serviço bloco defesa, posicionamento e também alguns contactos têm que ser melhor a nível de técnica em si, de contacto de bloco e de controle de bola na defesa. O treinador adjunto do Vitória, Pedro Oliveira, confessou quais são os objetivos para a restante temporada e como conseguiram reverter o resultado da partida. No primeiro set nós analisámos o que é que não estávamos a fazer bem nas marcações, alterámos algumas marcações tanto no bloco como na defesa e depois acho que nós estivemos melhor na transição, fomos mais agressivos na recepção e na defesa e também no serviço estivemos bem. Numa altura Jogar jogo a jogo, ponto a ponto, 7 a 7 e se pudermos ganhar todos os jogos até ao final da temporada, é esse o nosso objetivo. Se pudermos lutar pela Taça da Federação, que ainda no ano passado tivemos na final. Grécia Lopes foi eleita a melhor jogadora da partida. A número 5 do Vitória revelou os objetivos da equipa depois de ter declarado que este jogo foi um objetivo alcançado, apesar de não ter sido o idealizado. Realmente ese era nuestro objetivo, o sea, llevarnos la victoria. Sin embargo, lo obtuvimos 3-2, que no era tanto nuestra meta, pero pues son 3 buenos puntos para nos, entonces bien, a mantenernos fuertes y cada una hacer lo nuestro, pensar en esos juegos que nos fue bien y pues hacer eso, hacer lo que hicimos en esos juegos. Si ya lo hicimos una vez es porque podemos conseguirlo en cualquier juego. Depois desta 13ª jornada, o Vitória ocupa o 7º lugar na tabela classificativa da Série A Liga Lidl. Neste domingo, defrontará o AJM Futebol Clube do Porto no Centro Luso venezuelano para o último jogo desta série. Já o Vilacondense, que ocupa o último lugar da tabela, irá viajar até a casa do Sporting para a última jornada da Série A Liga Lidl. Depois do derby na última semana entre Benfica e Sporting, as encarnadas receberam a AJM Futebol Clube do Porto para outro clássico nacional. Jogo esse que ficou marcado pela vitória pela margem máxima do Benfica. Depois do derby da última semana entre Benfica e Sporting, as encarnadas receberam a AJM Futebol Clube do Porto para outro clássico nacional. A 13ª jornada teve um desfecho diferente do primeiro embate entre as duas equipas. Se na primeira jornada da Série A da Liga Lidl as azuis e brancas venceram pela margem máxima, desta vez foi o Benfica a reverter o resultado a seu favor. O jogo era decisivo para as águias, pois necessitavam da vitória para manter viva a esperança de alcançar os 4 primeiros lugares, que dão acesso à divisão de elite, juntamente com os já classificados AJM Futebol Clube do Porto e Leixões. As anfitriãs entraram a marcar e rapidamente abriram uma vantagem de 4 pontos. Mas as portistas alcançaram-nas e empataram a 6. O jogo seguiu renhido, mas sempre com uma pequena vantagem do Benfica, que conseguiu abrir uma diferença de 6 pontos aos 15-9, fazendo com que Rui Moreira, treinador das portistas, reunisse as suas atletas, que retornaram com disposição e força, e o marcador chegou a 23-22. Mas com um ataque para fora de Tia Jimerson, o Benfica fechou o primeiro set em 25-22. O segundo parcial começou com um erro no serviço de Lila, mas o jogo seguiu disputado, até Alice Clemente colocar a bola fora. As portistas aproveitaram para abrir vantagem e Rita Fernandes, nova treinadora das Águias até ao final da presente temporada, viu-se obrigada a reunir a equipa para mudar o rumo dos acontecimentos. O time-out teve a sua eficácia provada no empate a 13, e desta vez foi o treinador portista a pedir um desconto de tempo. O jogo seguiu disputado, ponto a ponto, até ao primeiro set point para o Benfica,
que decidiu o set nas vantagens, por 29-27. Com 2 parciais perdidos, a AJM Futebol Clube do Porto inaugurou o marcador do terceiro set e conseguiu manter a liderança durante quase todo o parcial. Mas foi com um ponto da central benfiquista Natasha Farineia que o empate a 21 aconteceu. Surgiu então o primeiro as do Benfica, que abriu a primeira vantagem do set. Rui Moreira reuniu as azuis e brancas, mas a equipa encarnada fechou o jogo com um ponto de Tainara Nunes, camisela 10 do Benfica, e levou assim a vitória no pavilhão número 2 da Luz. Na última jornada da Série A da Liga Lidl, e ainda com esperança de um lugar na divisão de elite, o Benfica visita o Clube K. Já a AJM recebe o Vitória Sport Clube. Na Série A da Liga Lidl, o PV 2014 Colégio Fanur visitou os Açores para jogar contra o Clube K e venceu por 3-2. Já no domingo, o Benfica e o Leixões venceram respectivamente pela margem máxima a AJM Futebol Clube do Porto e o Sporting. Por enquanto, as únicas equipas confirmadas para a divisão de elite são a AJM Futebol Clube do Porto e o Leixões. Em 8º e 7º posto estão o Vitória e o Vila Condense, respectivamente, já sem hipótese de classificação, juntamente ao PV 2014, que se encontra em 6º. Ainda na luta, encontram-se por essa disposição Clube K, terceiro, seguido por Sporting e Benfica. Na Série A2, também se jogou, a contar para a 9ª jornada. O Clube Esportes Madeira venceu o Famalicão pela margem máxima, tal como o Castelo da Maia fez frente ao Boa Vista. Num jogo mais renhido e decidido na negra, o Sporting Clube de Espinho saiu vencedor frente ao Sporting Clube de Braga. Com o fim dessa jornada, o Castelo da Maia assumiu a liderança da tabela, seguida pelo Braga, Clube Esportes Madeira e o Sporting Clube de Espinho. O Boa Vista vai disputar o play-off para a manutenção, ao passo que o AVC Famalicão já confirmou a descida de divisão. Neste sábado, o pavilhão número 2 da Luz foi palco do derby da capital, da série da Liga Una. No jogo, decidido aos detalhes, o Sport Lisboa e Benfica venceu na negra, frente ao Sporting Clube de Portugal, por 15-12. A 12ª jornada da Liga Una Seguros teve direito a derby na capital, com o Sport Lisboa e Benfica a abrir as portas do pavilhão número 2 da Luz ao Sporting Clube de Portugal. Foi a equipa da casa a entrar melhor no jogo e a conseguir a primeira vantagem do encontro, mas os Leões vinham para dar luta e rapidamente igualaram o marcador. Os sportinguistas conseguiram mesmo passar para a frente do resultado. No entanto, as Águias construíram uma vantagem sólida que fez com que o treinador dos Leões, João Coelho, usasse os 2 timeouts disponíveis. Os resultados foram visíveis e desta feita foi Marcel Matos a recorrer às paragens. Mas o treinador encarnado não teve a mesma sorte e viu os benfiquistas perderem o primeiro set nas vantagens por 28-30. Os anfitriões voltaram a marcar o primeiro ponto no segundo set e, apesar de algumas trocas na liderança na fase inicial do parcial, os encarnados abriram vantagem. O Sporting nunca deixou que os benfiquistas se afastassem demasiado e o empate surgiu aos 15 pontos. Os Leões ainda se colocaram na liderança, mas nem o time-out do técnico verde e branco foi capaz de parar a escalada encarnada no placar, tendo os benfiquistas empatado o encontro ao vencer o parcial por 25-23. Depois do Sporting inaugurar o marcador do terceiro set, o equilíbrio instalou-se e só após o empate a 10 é que os Leões conseguiram afastar-se, provocando paragem benfiquista. Apesar da pausa, a vantagem verde e branca não parou de aumentar e nem um segundo time-out de Marcel Matos impediu os Leões de vencerem o terceiro set por 25-19. O Benfica estava obrigado a ganhar o quarto parcial para poder levar a vitória no derby e, apesar do ponto inicial do Sporting, rapidamente começou a escavar um fosso no marcador que os Leões não conseguiram superar até à reta final do set. Os Leões recuperaram da desvantagem e igualaram o parcial a 21 e a 22, mas as Águias acabaram por fechar o set em 25-23 e fizeram com que o vencedor do clássico fosse conhecido apenas na negra. No parcial de todas as decisões, o Sporting foi o primeiro a construir uma vantagem que chegou a ser de 3 pontos a quando da mudança de campo. Mas o set mudou quando o Benfica conseguiu o empate a 8. O equilíbrio no marcador manteve-se até aos 11 pontos, até que os encarnados viraram o resultado a seu favor e Rafa atacou para o 15-12 final, para a alegria dos adeptos que encheram o pavilhão. No final do encontro, João Coelho assumiu que o Sporting merecia a vitória, mas destacou que a consistência de serviço
foi o que faltou à sua equipa para levar a melhor no jogo. Merecíamos aqui uma vitória, honestamente, tivemos por cima em muitos períodos, erramos um pouquinho mais de serviço do que o que pretendíamos nos 2 primeiros parciais, baixámos os níveis de ataque no 4º e 5º set, pendeu para o Benfica, joga em casa, tinha o público do seu lado, mas vencido, mas não convencido que saiu daqui. Já Marcel Matz destacou um jogo bem disputado, decidido nos detalhes, que deu uma vitória importante ao Benfica. É um jogo apertado, como sempre. O derby é um jogo para isso, né? Para ser decidido nos detalhes, para vencer quem tem mais capacidade também nos momentos ali de botar uma bola no chão. E é bom que a gente saia com a vitória. No próximo fim de semana, disputa-se a última jornada da Série A da Liga 1 e os benfiquistas visitam a Fonte do Bastardo. Já o Sporting recebe o Esmoriz Ginásio Clube. A Liga 1 foi marcada por uma jornada dupla. No sábado, o Castelo da Maia perdeu na recepção da Fonte do Bastardo por 3-1, tal como os Esmoriz na recepção do Leixões e a Associação Acadêmica de Espinho na recepção do Vitória. Já no domingo, o Vitória venceu o Leixões por 3-0, enquanto o Sporting Clube de Portugal e a Fonte do Bastardo venceram respectivamente o Castelo da Maia e a Associação Acadêmica de Espinho por 3-1. Já o Benfica venceu o Esmoriz pela margem máxima, tendo conquistado o segundo set por 45-43. Líder invicto, continua as Águias, com 15 vitórias. Também já apurado para a fase de elite, encontram-se a Fonte do Bastardo, Sporting e Leixões. Já fora da divisão de elite, está, em ordem, Esmoriz, Vitória, Castelo da Maia e Associação Acadêmica de Espinho, que irão disputar a Taça Federação. Na Série A2, também se jogou, no sábado, o Alanuna Álvares de Gondomar venceu o Ginásio Clube de Santo Tirso na Negra, enquanto o Sporting Clube de Espinho venceu o Viana pela margem máxima, tal como São Amédio frente ao Caldas. A liderança invicta de Espinho terminou na 8ª jornada, com a derrota frente ao Caldas, mas continua em primeiro lugar. Em segundo lugar, surge o Aula de Gondomar, seguido pelo São Amédio, Santo Tirso e VC Viana, que estão em 4º e 5º lugar. E por debaixo da linha d'água surge o Caldas. Na passada quarta-feira, ocorreu o sorteio da Taça de Portugal, Placar e Feminina, onde ficamos a conhecer o emparelhamento da Final Four. As meias finais femininas serão no dia 10 de março, tendo a final marcada para o dia 11, enquanto as meias finais Placar serão no dia 11 de março, com a final no dia 12. As meias finais femininas vão ser decididas com um frente a frente entre o Ginásio Clube Vila Condense e a AJM Futebol Clube do Porto, e Sporting Clube de Portugal contra o PV 2014 Colégio Fanor. Já as meias finais da Taça Placar ficam marcadas por um derby entre Sporting e Benfica, e pelo encontro entre Castelo da Maia e Fonte do Bastardo. E nas areias já se prepara a próxima época. A dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos está a realizar um estágio de 12 dias em Tenerife, na Espanha, com vista à primeira etapa do World Tour no México. A Vôlei TV leva até si o embate entre PV 2014 e Leixões no domingo. O apito inicial soa às 16 horas. Da minha parte é tudo, obrigada por ter estado desse lado. Já sabe, fique bem, fique com a sua Vôlei TV.